E se eu te dissesse que desaparecer é um dos movimentos mais poderosos que você pode fazer na mente de uma mulher? Que no momento em que você para de correr atrás, para de mandar mensagens e se afasta completamente, ela começa a pensar em você mais do que nunca. Parece loucura, não é? Mas aqui está a verdade. A mente humana é programada para desejar aquilo que não pode ter. E quando você desaparece, você desencadeia algo profundo na psicologia dela: curiosidade, ansiedade e até obsessão. A maioria dos homens comete o erro de tentar constantemente provar seu valor. Eles mandam mensagem primeiro, checam 2 vezes se ela está interessada e tentam se manter relevantes na vida dela. Mas adivinha só, esse é o jeito mais rápido de se tornar invisível para ela. Quando você está sempre disponível, sempre presente e sempre tentando manter a atenção dela, ela começa a te dar como certo. Ela assume que pode ter você quando quiser. Mas no momento em que você se afasta, é aí que o verdadeiro jogo começa. As mulheres não reagem à ausência do mesmo jeito que os homens. Quando um homem perde o interesse, ele segue em frente. Mas uma mulher, ela começa a questionar a si mesma. Ela se pergunta se interpretou a situação errado. Ela repassa suas interações na cabeça, tentando decifrar por que você não está correndo atrás dela como todos os outros caras. E quanto mais o tempo passa, mais fortes esses pensamentos ficam. Este vídeo vai explicar exatamente o que acontece na mente dela dia após dia quando você desaparece. Vamos nos aprofundar na psicologia da escassez, da incerteza e dos gatilhos emocionais que fazem com que ela te deseje mais do que nunca. Seja ela sua ex, alguém com quem você acabou de começar a conversar, ou até mesmo uma mulher que antes era indiferente a você, entender esse processo vai te dar uma vantagem em qualquer situação. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que a sua ausência é mais poderosa do que a sua presença e como usar esse conhecimento a seu favor, sem manipulação, sem desespero e sem joguinhos. Agora vamos analisar isso passo a passo. No primeiro dia, ela não se importa. Ainda assim, sejamos sinceros. No primeiro dia em que você desaparece, ela não está em pânico. Na verdade, ela pode nem perceber. As mulheres estão acostumadas à atenção dos homens. E se você parar de procurá-las, ela presume que você está apenas ocupado ou se fazendo de difícil. Nessa fase, ela não sente nenhuma perda emocional. Se ela não demonstrasse muito entusiasmo por você, poderia até mesmo acolher bem o espaço. Mas é aqui que a maioria dos homens erra. Eles esperam uma reação imediata. Eles pensam que se eu parar de mandar mensagens, ela vai perceber imediatamente. Errado. As mulheres não reagem ao silêncio da mesma forma que os homens. Um cara pode interpretar isso como uma rejeição direta, mas uma mulher, ela presume que ainda está no controle, ela ainda acha que pode ter você quando quiser. Agora, digamos que você estava mandando mensagens para ela todos os dias, sempre disponível, sempre respondendo rápido. Se você de repente parar, ela vai perceber a mudança, mas não vai se importar. Ainda. Ela só vai presumir que você vai voltar. Neste momento não há urgência. Nenhum gatilho emocional, nenhum senso de perda. Imagine o seguinte, você está em um restaurante e o garçom continua enchendo seu copo de água toda vez que você dá um gole. Você nunca pensa em sentir sede, porque a água está sempre ali. Mas no momento em que as reposições param e seu copo fica vazio, de repente você começa a querer mais água. É exatamente assim que a mente de uma mulher funciona quando você desaparece. Agora, o copo dela ainda está cheio. Ela não tem motivo para sentir nada. Ela supõe que você vai voltar como todo outro cara que joga o jogo da espera, mas eventualmente cede. Mas no momento em que ela percebe que você realmente foi embora, é aí que a mudança começa. E isso nos leva ao segundo, terceiro dia, quando ela começa a perceber. Segundo, terceiro dia, espera, para onde ele foi? Agora é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. No segundo ou terceiro dia, ela percebe a sua ausência, mas não vai admitir, nem para si mesma. No começo, é só um pensamento passageiro. Ele não me mandou mensagem hoje. Mas ela logo deixa isso de lado. Afinal, os homens somem o tempo todo, e a maioria deles acaba voltando de joelhos. Mas é aqui que a psicologia entra em cena. Ela está acostumada a prever o seu comportamento. Se você sempre mandava mensagens, perguntava como ela estava, ou reagia às redes sociais dela, ela esperava que esse padrão continuasse. Agora que você parou, você se tornou imprevisível. E a imprevisibilidade desperta curiosidade. Ela pode até fazer pequenos testes sem perceber. Ela vai postar algo online, talvez uma selfie ou uma frase enigmática, só para ver se você reage.
Se ela te encontrar ou te vir ativo em algum lugar, vai prestar ainda mais atenção para ver se você a reconhece ou não. No momento em que ela sente que você realmente está se afastando, algo muda na mente dela. Pense assim: você já perdeu suas chaves? No começo, você não se preocupa porque acha que elas estão por aí em algum lugar, mas quanto mais tempo você não as encontra, mais começa a refazer seus passos, checar lugares onde sabe que elas não estão e analisar demais cada momento até o desaparecimento. É exatamente isso que acontece na cabeça dela quando percebe que você não está agindo como todos os outros caras. Ao final do terceiro dia, a primeira semente da dúvida é plantada. Será que eu entendi ele errado? Será que ele está perdendo o interesse? Mas aqui está o segredo. Ela ainda não vai procurar você. Por quê? Porque o ego dela não permite. Ela espera que você ceda primeiro. E é aí que entram o quarto e o quinto dia, quando ela realmente começa a checar o celular de propósito. Quarto, quinto dia. Agora ela começa a checar o celular. Ela está oficialmente prestando atenção. Nesse estágio, ela não está mais apenas notando sua ausência, ela está sentindo. E a parte mais engraçada, ela não vai admitir. Nem para si mesma, nem para as amigas. E definitivamente não para você. Mas aqui está a verdade. No quarto ou quinto dia, ela está checando o celular mais do que o normal. Não necessariamente por sua causa, mas de modo geral. Toda vez que ela pega o celular, uma pequena parte dela se pergunta se você mandou mensagem. E quando ela não vê seu nome, é aí que aquela pontinha de decepção aparece. É aqui que começa a ficar frustrante para ela. Ela esperava que você fosse ceder. Ela achou que você era só mais um cara fazendo charme por alguns dias antes de se render. Mas agora, está diferente. Você não está seguindo o roteiro que ela esperava. Ela pode começar a rolar conversas antigas, reler suas últimas mensagens, ou até checar quando foi a última vez que você ficou online. Não porque ela está obcecada ainda, mas porque quer uma confirmação. Confirmação de que você ainda está interessado, de que ainda pensa nela, de que ela ainda tem o controle da situação. Nesse momento, acontece uma mudança. Em vez de presumir que já te conquistou, ela começa a questionar se algum dia realmente teve você. E aquela pequena rachadura na confiança dela. É isso que faz ela começar a pensar cada vez mais em você. Agora, ela ainda não vai te procurar. Ela ainda tem o orgulho dela, mas vai começar a procurar sinais. Talvez você curtindo a postagem de outra garota. Talvez você saindo com os amigos. Talvez uma atualização aleatória de status. Qualquer coisa que mostre para ela onde está a sua cabeça. E se ela não vê nada disso, é aí que começa a verdadeira frustração. Quando chegamos no sexto, sétimo dia, já não é mais só curiosidade. É confusão. E é na confusão que as emoções começam a tomar o lugar da lógica. Dia 6, 7. Agora a confusão começa de verdade. Ela está começando a sentir. O silêncio já não é mais apenas perceptível. Está incomodando ela. E aqui está a verdade que a maioria dos homens não percebe. Mulheres não gostam de não saber. Ainda nem se trata de sentir sua falta. É sobre perder o controle da situação. A essa altura, ela já esperava alguma coisa de você. Uma reação, um deslize, até mesmo uma curtida em um dos posts dela. Mas você não fez nada. E isso está mexendo com a cabeça dela. É aí que ela começa a pensar coisas que normalmente não pensaria. Será que ele realmente sumiu? Será que ele está falando com outra pessoa? Será que eu não era tão importante? Aqui é onde a maioria dos homens estraga tudo, ficando impacientes. Pensam, ok, já faz quase uma semana. Ela deve estar pensando em mim. Talvez eu devesse dar um alô só para manter o interesse dela. E no segundo em que você faz isso, joga fora tudo o que acabou de construir. Acorda. O objetivo de desaparecer é criar mistério, fazer ela se perguntar, mudar a dinâmica de poder. No momento em que você cede e entra em contato, ela vence. Ela recebe a confirmação que precisava. Ah, ele só estava jogando um jogo. Ele ainda me quer. E assim, do nada, ela para de pensar em você. É por isso que a maioria dos caras falha com as mulheres. Eles não têm paciência. Eles têm tanto medo de perdê-la que entregam seu poder no segundo em que as coisas ficam desconfortáveis. Mas aqui está o ponto. Se ela realmente gostasse de você, não te esqueceria em poucos dias. Então fique em silêncio. Mantenha a disciplina. Deixe-a permanecer na confusão. Porque quando essa incerteza persiste por tempo suficiente, ela se transforma em outra coisa. Temer. Medo de estar se afastando cada vez mais. Medo de perder o interesse. Medo de que ela estivesse enganada a seu respeito. E por volta do 8º ou 10º dia, esse medo a faz presumir algo perigoso. Você seguiu em frente. Dia 8, 10. Ela começa a entrar em pânico.
Nesse ponto, ela não está apenas confusa, está preocupada. Preocupada que você realmente tenha ido embora. Preocupada que você não se importe. Preocupada que talvez, só talvez, ela tenha cometido um erro por não ter te valorizado quando teve a chance. E aqui está a parte mais louca. Nada em você mudou. Você não disse uma palavra. Você não jogou nenhum jogo mental. Você nem sequer a reconheceu. Ainda assim, na cabeça dela, de repente você se tornou mais valioso. Por quê? Porque a escassez cria demanda. Pense nisso. Se algo está sempre disponível, é dado como certo. Mas no momento em que desaparece, as pessoas começam a enxergar seu valor. É exatamente isso que está acontecendo na mente dela agora. Você antes era previsível, sempre presente. Agora você é uma incógnita, e essa incerteza está te tornando mais desejável do que nunca. É nesse momento que ela começa a fazer pequenas coisas para chamar sua atenção sem parecer que está tentando se aproximar. Ela pode postar algo indireto, talvez uma letra de música, talvez uma selfie com uma legenda enigmática. Ela pode interagir com algum dos seus amigos. Ela pode até enviar uma mensagem aleatória e acidental, só para ver como você reage. Mas é aqui que você precisa se manter firme. A pior coisa que você pode fazer agora é reagir. Se você curtir a postagem dela, ela vence. Se você responder à mensagem acidental dela, ela sabe que ainda está no controle. Ela quer uma reação, não uma resolução. Agora, ela está sentindo algo que os homens nunca esperam, um leve sentimento de arrependimento. E se você continuar firme, esse arrependimento só vai aumentar. Porque lá pelo dia 11 e 14, ela começa a se perguntar se te perdeu de vez. No dia 11 e 14, ela começa a duvidar de si mesma. Agora, o pânico começa a se instalar. Mas desta vez não se trata só de você. É sobre ela. Ela começa a repassar tudo na cabeça. Será que eu o afastei? Será que eu não fui suficiente? Será que ele encontrou outra pessoa? E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O ego dela começa a ser abalado. Veja, a maioria das mulheres acredita que detém o poder nos relacionamentos. Elas assumem que os homens sempre vão correr atrás, sempre vão voltar, sempre vão tentar se provar. Mas você está quebrando esse padrão. Você está mostrando a ela algo que ela raramente experimenta. Silêncio. E o silêncio é poderoso. Porque agora, em vez de presumir que você está esperando por ela, ela começa a questionar o próprio valor. E quando uma mulher começa a duvidar de si mesma, é aí que as emoções dela tomam conta. Esse é o estágio em que ela pode começar a testar o terreno. Talvez ela pergunte sobre você a um amigo em comum. Talvez ela de repente veja todos os seus stories ou interaja aleatoriamente com uma postagem antiga. Talvez ela até tente agir como se não se importasse, postando sobre como está despreocupada. Mas aqui está a verdade. Se ela realmente não se importasse, ela nem pensaria em você. Quanto mais ela tenta se convencer de que superou, mais óbvio isso se torna. Ela não superou. E lá pelo dia 15, 17, essa frustração se transforma em algo mais profundo. Ela precisa saber qual é a situação dela com você. No dia 15 e 17, ela sente vontade de entrar em contato. Nesse estágio, as emoções dela estão falando mais alto. O silêncio já não é só irritante, é insuportável. Veja, na cabeça dela isso não era para acontecer. Era você quem deveria ceder. Era você quem deveria mandar alguma coisa. Uma mensagem simples, uma reação, um sinal de que você ainda se importa. Mas em vez disso, você não deu nada a ela. E esse nada está deixando-a louca. Agora, ela sente uma vontade forte de quebrar o silêncio. Mas é o seguinte, ela não quer parecer desesperada. Então, em vez de simplesmente te mandar uma mensagem, ela vai tentar maneiras sutis de chamar sua atenção. Talvez ela poste uma música que faz ela lembrar de você. Talvez ela pergunte casualmente para algum dos seus amigos como você está. Talvez ela até envie uma mensagem aleatória, algo sem sentido, só para ver se você responde. Mas não se engane, se ela fizer alguma dessas coisas, é porque está pensando em você. E é aqui que a maioria dos homens erra. Eles mordem a isca cedo demais. No momento em que veem o pequeno esforço dela, eles se aproximam rapidamente, animados por ela estar demonstrando interesse novamente. Eles respondem imediatamente, agindo como se nada tivesse acontecido. Grande erro. Porque ela não está entrando em contato, porque ela ainda quer você de volta. Ela está entrando em contato porque quer alívio. Ela quer ter certeza de que ainda tem o controle. E no momento em que você facilita para ela, você perde todo o poder que construiu. Um movimento inteligente, não faça nada. Continue ignorando ela. Deixe a frustração dela aumentar. Porque lá pelo dia 18, 20, essa vontade de entrar em contato se transforma em algo ainda mais poderoso.
Ela começa a temer que te perdeu para sempre. No dia 18, 20, ela teme que te perdeu para sempre. É aqui que tudo muda. A confiança que ela tinha se foi. A crença de que ela tinha o controle destruída. Agora, o silêncio não é só frustrante. É assustador. Porque até agora, né, ela estava se apegando a ser uma suposição. Ele vai voltar eventualmente. Mas você não voltou. E é aí que a realidade bate. Talvez, só talvez, ela tenha te subestimado. Nesse ponto, ela começa a questionar tudo. Será que ele seguiu em frente? Será que ele está mais feliz sem mim? Será que eu não era tão especial quanto pensava? E o pior pensamento de todos, será que ele está com outra pessoa? Veja bem, as mulheres não temem apenas perder um homem. Eles temem ser substituídos. A ideia de você ter encontrado outra mulher que te excita mais, que não fica jogando joguinhos, que conquistou sua atenção, é isso que realmente a atormenta. E por causa disso, ela começa a sentir algo que nunca esperava. Arrependimento. É nesse momento que você poderá notar uma mudança no comportamento dela. De repente, ela começa a ver seus stories com mais frequência. Ela pode até curtir, sem querer, uma postagem antiga. Ela está procurando um sinal de que ainda é importante para você. Mas quando não encontra nada, esse arrependimento só aumenta. E é aqui que os homens geralmente estragam tudo. Eles confundem o arrependimento dela com rendição. Só porque ela está sentindo a perda, não significa que está pronta para correr atrás de você ainda. Se você procurar por ela agora, vai deixá-la livre da responsabilidade. Você lhe dá a segurança que ela tanto desejava. E assim, sem mais nem menos, ela não precisa mais lutar por você. Mas se você se mantiver firme, se permanecer em silêncio por mais um pouco, esse arrependimento se transformará em algo ainda mais poderoso. Desespero. E no dia 21, 25, ela não está mais pensando apenas em você. Ela está planejando seu próximo passo. Dia 21, 25, ela começa a planejar seu retorno. Nessa fase, ela já não está apenas pensando em você. Ela está traçando estratégias. Ela percebeu algo que abalou profundamente o seu ego. Você não é o homem que ela pensava que você era. Veja, na cabeça dela você deveria ser previsível. Você deveria querer ela, não importa o que acontecesse. Mas o seu silêncio, sua indiferença, isso está quebrando todas as expectativas que ela tinha sobre você. E a parte mais assustadora, ela está começando a acreditar que talvez nunca mais vá ouvir falar de você. Agora o jogo começa de verdade. Em vez de esperar, ela começa a pensar em maneiras de te reconquistar. E não, ela não vai simplesmente te mandar uma mensagem. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ela vai tentar fazer com que você anote de novo de forma indireta. Talvez ela poste uma foto antiga de uma época em que você estava por perto. Talvez ela esbarre com você de repente em um lugar que sabe que você frequenta. Talvez ela haja como se estivesse super feliz e completamente despreocupada, só para ver se você reage. Mas aqui está a verdade. Se ela não se importasse, não estaria fazendo nada disso. Ela não te superou. Ela só está tentando testar se você a superou. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles veem esses pequenos movimentos e pensam, essa é a minha chance. Eu deveria procurá-la agora. Errado, porque ela não está tentando voltar. Ela está tentando ver se ainda tem você. O verdadeiro movimento de poder é continuar ignorando ela. Deixe ela duvidar ainda mais de si mesma. Deixe ela temer que te afastou demais. Porque lá pelo dia 26, 30, ela não vai mais estar jogando. Ela vai estar pronta para correr atrás. No dia 26, 30, ela está pronta para correr atrás. Nesse ponto, ela não está apenas pensando em você. Ela está sentindo a sua ausência de um jeito que nunca esperou. Durante semanas, ela acreditou que tinha o controle. Ela achou que você iria ceder, que você iria fraquejar e procurá-la primeiro. Mas você não fez isso. E agora, ela está ficando sem maneiras de lidar com o silêncio. A princípio, ela tentou ignorar. Então, ela tentou convencer a si mesma de que não se importava. Depois disso, ela sondou o terreno esperando que você reagisse. Mas nada funcionou. E agora, ela está percebendo algo que nunca imaginou ser possível. É ela quem precisa se esforçar para chamar sua atenção. É aqui que ela começa a tomar atitudes concretas. Ela te manda mensagens diretamente, mas não são mensagens quaisquer. Algo vago ou casual, para não parecer desesperada. De repente, ela sente falta de algo em você. Talvez ela mencione uma piada interna ou te lembre de uma boa lembrança, esperando despertar suas emoções. Ela arruma uma desculpa para te ver. Talvez ela precise de ajuda com alguma coisa. Talvez ela simplesmente apareça do nada, onde você está. Ela se torna visivelmente mais feminina, mais suave e mais interessada em você. Ela quer que você veja a versão dela pela qual você já se sentiu atraído.
Neste ponto, o maior medo dela não é te perder. É que ela já perdeu. Agora, o que a maioria dos homens faz? Eles ficam empolgados demais e cedem muito fácil. Eles veem o esforço dela e correm de volta, enchendo-a de atenção. E assim ela se sente segura novamente. A perseguição acabou. Ela venceu. Mas os homens que realmente entendem esse jogo, eles permanecem pacientes. Eles não se apressam no segundo em que ela demonstra interesse. Eles deixam ela sentir o peso das próprias escolhas. Eles fazem com que ela prove que está realmente pronta para voltar à vida deles. Porque agora a situação se inverteu completamente. Ela passou semanas achando que você precisava dela. Mas agora ela está percebendo algo muito mais doloroso. Ela precisa de você mais do que você jamais precisou dela. E é aí, nesse momento, que ela realmente volta. Aqui está a realidade desconfortável. Mulheres não sentem falta de homens que estão sempre disponíveis. Elas sentem falta dos homens que sentem que estão perdendo. Por muito tempo, os homens foram condicionados a correr atrás, a provar seu valor, a lutar por atenção. Mas no momento em que você se afasta, no momento em que você para de tentar convencê-la a se importar, é aí que ela começa a realmente valorizar você. Desaparecer não é sobre jogar jogos, é sobre expor a verdade. Se ela realmente se importasse, não deixaria você ir tão facilmente. Se ela nunca se importou, sua ausência não a abalaria em nada. Mas se ela começa a entrar em pânico, a planejar e a correr atrás, isso te diz tudo o que você precisa saber. Então agora me diga, você já se afastou e viu uma mulher agir de forma diferente de repente? Ou cometeu o erro de procurá-la cedo demais e se arrependeu? Deixe um comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Eu leio cada um deles e vou responder o máximo que eu conseguir. Vamos fazer disso uma conversa porque, acredite, você não é o único que já passou por isso.